O que explica a extrema pobreza observada na Etiópia? Só uma dica, tem a ver com socialismo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Durante os anos 1980 e início dos anos 1990, a palavra Etiópia era tida quase como um sinônimo de fome e miséria. Isso se devia naturalmente ao fato de que o país africano havia enfrentado, poucos anos antes, uma grave crise humanitária que custou a vida de cerca de 1 milhão de pessoas, além de ter obrigado quase meio milhão de etíopes a deixar o país. Passados quase 40 anos do fim desse trágico período, fica a pergunta: quem é o responsável pela crise que assolou a Etiópia e a transformou em um dos países mais pobres do mundo? O imperialismo europeu? Eventos climáticos? Problemas internos? Bem, para chegarmos a uma resposta satisfatória, talvez seja interessante voltarmos no tempo para conhecer um pouco da história da Etiópia. O território etíope é um dos locais com ocupação humana mais antiga, e muitos dos fósseis de hominídeos anteriores ao próprio Homo sapiens foram descobertos por lá. Ao longo de milênios, diversas civilizações se estabeleceram na Etiópia, incluindo o reino de Kruxi, referido na Bíblia e que existiu entre os anos de 1000 e 350 a.C. O Império Axum, por sua vez, dominou toda a região entre o século I a.C. e o ano 1000 da Era Cristã. Falando em cristianismo, o Império de Aksum teria sido um dos primeiros estados a se converter totalmente à religião cristã, ainda no ano 330. Durante a Idade Média, o reino Zengé, controlado por reis que afirmavam ser descendentes do rei Salomão da Bíblia, conseguiu a hegemonia na região, que passou a ser conhecida também como Abissínia. No século XV, os etíopes mantiveram contato diplomático com diversos países europeus, como a Espanha, Inglaterra e Portugal, sendo que os portugueses ajudaram o Império Etíope a se manter independente do Império Otomano no século XVII. Em meados do século XVIII, porém, o país entrou em um período de isolamento que duraria 100 anos. Quando a colonização europeia da África começou a tomar forma, na segunda metade do século XIX, o Império Etíope foi assediado pela Itália. Inicialmente foi acordado com os italianos a cessão do litoral do Império, que hoje corresponde à Eritreia, em troca do fornecimento de tecnologia e armamentos italianos para os etíopes. Quando a Itália, porém, decidiu violar os termos do acordo e invadir o território da Etiópia, o país conseguiu assegurar sua própria independência, derrotando os italianos de forma definitiva em 1896. Ou seja, a Etiópia nunca foi transformada em colônia pelos europeus durante o imperialismo, condição que só é aplicada também à Libéria. Fica difícil, portanto, atribuir a miséria etíope nos anos 1980 ao imperialismo europeu. Primeiro, porque a crise humanitária no país africano só se iniciou décadas depois da descolonização do continente. Segundo, porque o país sequer foi colonizado, tendo mantido a sua independência e tendo promovido sua modernização, uma vez que o contato com os europeus foi restabelecido no final do século XIX. Então, se quisermos descobrir realmente a causa da miséria etíope, precisamos avançar ainda mais no tempo. A Etiópia voltaria a ser invadida pelos italianos na década de 1930, dessa vez com a Itália sendo governada pelo fascista Benito Mussolini. Apesar disso, em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria liberado da invasão italiana com o apoio dos britânicos. Nesse período, a Etiópia era governada por Haile Selassie, que governava o país de fato desde 1916 e como imperador desde 1930. Selassie ficaria no poder até 1974, e durante esse período o país viveu uma relativa estabilidade. Naquele ano, porém, o imperador seria deposto por uma junta militar chamada Derg, palavra que significa conselho no idioma do país. O Derg era um comitê formado por militares e policiais etíopes e tinha uma clara inspiração comunista. Ao chegar ao poder, o Derg aboliu a monarquia e proclamou a Etiópia como um estado marxista-leninista, com o próprio Derg sendo o único partido em um governo provisório, que, por sinal, ficaria no poder por 17 anos. Sempre assim com esses governos provisórios. O líder do movimento, Mengistu Haile Mariam, foi proclamado presidente em 1977 e governou o país com poderes ditatoriais até 1991. A partir daí, Mengistu iniciou um período de brutal perseguição política contra opositores de seu regime,
algo que passaria à história com o nome de Terror Vermelho. A perseguição aos opositores levou 100 mil etíopes à morte, além de submeter outros tantos milhares a outros tipos de brutalidade, típico de qualquer regime socialista. O pior, porém, ainda estava por vir. Em 1975, o Derg decretou uma radical reforma agrária no país, transferindo a propriedade de todas as terras produtivas para o Estado. Nas cidades, por outro lado, o governo de Mengistu decidiu nacionalizar indústrias, bancos, comércios, prédios, enfim, tudo que fosse produtivo foi imediatamente tomado pelo Estado. Para coroar aquilo que seria a realização dos sonhos mais doces de qualquer marxista, o Derg dissolveu a Igreja Ortodoxa Etíope, uma das mais antigas do mundo, introduzindo no país a doutrina do ateísmo de Estado. Nesse meio tempo, o país recebia apoio militar por parte da União Soviética, o que permitiu ao governo de Mengistu repelir ataques de países vizinhos, como a Somália. Após tomar todas as terras para si, o governo de Mengistu dividiu a área produtiva em pequenos lotes, entregando-os para camponeses. Como sempre acontece nesse tipo de caso, a coisa toda se mostrou um desastre logo de início. A produção agrícola caiu drasticamente logo nos primeiros anos. Isso se revelou um problema, especialmente no que se refere à alimentação do exército e das cidades, o que levou o governo de Derg a obrigar os camponeses a venderem os grãos por valores abaixo do preço de mercado. É claro que isso reduziu ainda mais os estímulos para que os camponeses produzissem mais alimentos, e a situação se deteriorou ainda mais. Em 1978, para tentar conter a derrocada da economia no país, o Derg lançou uma série de planos plurianuais, chamados de Campanha Nacional de Desenvolvimento Revolucionário, que fracassou miseravelmente, como sempre acontece com esses planos concebidos por governos centralizados. A campanha tinha por objetivo aumentar o PIB do país em 6,5% ao ano, mas o que o governo conseguiu foi apenas reduzir o PIB per capita em quase 1% ao ano. E quando a agricultura de um país é reduzida praticamente ao nível de subsistência, basta que aconteça qualquer mínimo evento climático para que a crise se transforme em uma tragédia. Em 1980 veio a seca, reduzindo consideravelmente o nível das chuvas na região pelos anos seguintes, com o ápice da estiagem sendo o ano de 1984, quando os principais períodos chuvosos falharam totalmente. A fome, então, era inevitável, e os camponeses sequer eram capazes de tentar contornar a situação, uma vez que o Derg havia imposto duros controles à produção agrícola. Enquanto a população etíope era fortemente penalizada pela fome que se alastrava, o governo de Mengistu escondia esse fato do exterior, para evitar manchar sua imagem internacional. A ajuda humanitária vinda de outros países, portanto, demorou a chegar, e quando ela finalmente veio, o governo do Derg sequestrou os alimentos para distribuí-los a seus apoiadores, privando regiões menos favoráveis ao seu governo desse importante auxílio. O total de grãos remetido ao país exterior seria suficiente para sanar a carência alimentar no país. Ainda assim, 1 em cada 6 etíopes estava sofrendo gravemente por causa da fome em 1985. Números oficiais atestam que algo entre 300 mil e 1,2 milhões de pessoas perderam sua vida por causa da fome durante a grande seca que castigou o país naqueles anos. Além disso, 2,5 milhões de etíopes se deslocaram dentro do próprio país e outros 400 mil se refugiaram em países vizinhos. Na sequência da crise alimentar, os camponeses se revoltaram contra o governo, expulsaram os funcionários do Derg, retomaram suas antigas propriedades e distribuíram novamente o capital produtivo, para tentar retomar ao estilo de vida anterior à Revolução Comunista. Ainda assim, as marcas da tragédia impostas ao povo etíope pelo governo marxista do Derg jamais poderão ser ignoradas, e elas representam uma prova inequívoca de quão danosa pode ser a ideologia comunista para um povo. Nas regiões do país mais afetadas pela seca, o preço médio dos grãos subiu 400% entre 1980 e 1985. Um ano depois da divulgação da tragédia da Etiópia para o mundo, ainda morriam 2.000 pessoas por dia em função da fome. Hoje, decorridos 30 anos do fim do regime do Derg no país, a justiça pelos crimes cometidos pelos comunistas ainda não foi plenamente concretizada. Mengistu foi condenado à morte em 2008, mas por estar exilado no Zimbábue, sua sentença nunca foi executada.
e ele permanece vivo e livre até hoje. A Etiópia ainda enfrenta inúmeros percalços que vão desde uma persistente inflação e até mesmo guerras civis em partes de seu território. Ainda assim, o país tem obtido um considerável crescimento econômico nos últimos anos, com um aumento médio de 10% do seu PIB entre 2004 e 2009. Culpar o imperialismo europeu pelas diversas tragédias que até hoje se observam no continente africano é tão fácil quanto errado. Uma resposta completa a essa alegação pode ser obtida no vídeo A África é Pobre por Culpa do Colonialismo Europeu, lá no canal Ancapsu Classic, o link está na descrição. Contudo, se você realmente quer saber qual foi o maior mal causado pelos europeus à África, o caso da Etiópia nos aponta a resposta óbvia. Trata-se do socialismo, uma perversa ideologia europeia que, tragicamente, foi abraçada por inúmeros governos africanos, às custas de seu próprio povo. E essa é a mais terrível herança deixada pelos europeus aos africanos. Uma ideologia que, não obstante tenha condenado milhões de pessoas à morte e à miséria, continua sendo idolatrada por intelectuais ocidentais que fingem se esforçar para descobrir qual é a real causa da pobreza africana. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo, compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!